A professora Alice perguntou aos seus alunos o que são grandezas inversamente proporcionais. Analise o diálogo entre um grupo de alunos sobre esse significado. Aluna Júlia. Analiso a variação de duas grandezas. Se uma das grandezas aumenta e a outra diminui, então essas grandezas são necessariamente inversamente proporcionais. O Caio. Você está errada, Júlia, pois há situações em que isso ocorre e as grandezas não são inversamente proporcionais. Essa sua afirmação é necessária, mas não é suficiente para indicar se as grandezas são inversamente proporcionais. O André. Se uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, essas grandezas são diretamente proporcionais. E se uma aumenta e a outra diminui, elas são inversamente proporcionais. E a Luana. Eu não analiso esse aspecto de diminuir e aumentar apenas. Se uma grandeza x for inversamente proporcional a y, os produtos dos valores de x pelos correspondentes valores de y necessariamente iguais. Considerando as ideias apresentadas pelos 4 estudantes, é correto afirmar que são verdadeiras apenas as argumentações de... Então só existe 2 argumentações corretas aqui, né? A Júlia está dizendo uma verdade, né? Se uma das grandezas aumenta e a outra diminui, então essas grandezas são necessariamente aqui que pecou, né? São necessariamente inversamente proporcionais. Aí o Caio argumenta que a Júlia está errada, pois há situações em que ocorre que não são inversamente proporcionais. Que isso ocorre que, por exemplo, eu tenho uma grandeza assim que é 3/30 e a outra, por exemplo, velocidade, tempo, né? Poderia ser, são grandezas inversamente proporcionais. Se nós simplificarmos, aqui vai dar, dividir por 3, né? Dá 1/10. E aqui simplificar por 6, dá 10/1. Então elas são inversamente proporcionais, olha. Certo? Uma aumenta, a outra diminui, por exemplo, né? Então elas são inversamente proporcionais. Agora, se por exemplo nós temos a mesma grandeza 3/30 e uma outra se for 96, né? Essa aqui, por exemplo, é 1/10, né? Simplificando, aqui dá para simplificar por 6, dá 15. A proporção não é a mesma, né? Elas são inversamente, mas não é proporcional, tá? Então por isso que a Júlia não está com a razão. O Caio, ok. O Caio tem razão na argumentação dele. Aí o André, se uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, essas são grandezas diretamente proporcionais. E se uma aumenta e a outra diminui, são inversamente proporcionais, não necessariamente pelo caso que nós explicamos aqui. Então, o argumento da Luana. Eu não analiso esse aspecto de diminuir e aumentar apenas. Se uma grandeza x for inversamente proporcional a y, os produtos dos valores de x pelos correspondentes valores de y são necessariamente iguais. É verdade, ok? São inversamente proporcionais, ó. 3 vezes 60, 180, 30 vezes 6, 180, tá? Que já não, ó, 3 vezes 90 dá 270, 30 dá 180. Não são iguais, né? Então a Luana também está com a argumentação correta. Então a alternativa correta, Caio e Luana, considerando as ideias apresentadas pelos 4 estudantes, é correto afirmar que são verdadeiras apenas as argumentações de Caio e Luana.
Isso.